vai passar o conteúdo que tem que passar aqui e finalizar então. Não vai demorar muito mais não. Beleza, então, olha. O que a gente vai ver agora aqui são chamados segmentos de reta. Vou explicar o que é para vocês segmentos de reta. Quando você fala, deixa eu pegar e contextualizar isso aqui, que ele fica mais fácil para entender. Quando você fala em segmentos de reta, pessoal, é quando a gente não quer a reta toda, e sim somente um pedaço dela. Tá? A gente acaba delimitando um pedaço dela. Vamos pegar diretamente no exemplo aqui. Exemplo, determine o segmento de reta que une os pontos P1, 2, 4 e menos 1, e o ponto P2 igual a 5, 0 e 7. Gente, a ideia aqui é o seguinte, você tem dois pontos, a pergunta é qual que é o segmento de reta que vai desse ponto P1 até esse ponto P2. Então, hipoteticamente falando, se você tivesse dois pontos aqui no plano, seria P1 até P2, e aqui você teria uma reta infinita que passa por esses dois pontos aqui. Quando você fala em segmento de reta, você quer apenas o pedaço que vai de P1 até P2. Então, não vai ser para qualquer T, vai ser para um T limitado. Você vai limitar o T de maneira que você consiga exatamente o pedaço aqui desejado. Tudo bem essa primeira ideia aqui? Então, primeiramente, se você quer um segmento de reta, o primeiro passo é você achar a reta. Aí, beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois pontos. A partir dos dois pontos, eu vou conseguir achar quem é o vetor tal qual a nossa reta vai ser paralelo. Então, o primeiro passo é calcular o vetor. Lembra que o vetor é dado por isso aqui, ó. Eu pego, no caso, P1 até P2. É só pegar o vetor posição referente a P1, P2. Tá? Aí o vetor posição, quem que é? Fica 5, menos 2, 0, menos 4 aqui, e 7, ó, mais 1. Então, esse vetor V, ele vai ser igual a 5 menos 2 dá 3, 0 menos 4 é menos 4, e 7 mais 1 vai dar 8 aqui. Moral da história, esse cara aqui vai ser o A, esse cara aqui vai ser o B, esse cara aqui vai ser o C. Certo? Aí, para a gente conseguir achar, no caso, as equações da reta, tem que lembrar as fórmulas. O x é x0 mais AT, o y é y0 mais BT, e o z, ele é z0 mais CT. Onde eu vou utilizar o ponto P1, pessoal, por opção. O ponto P1 está aqui. Então, se eu pegar o ponto P1 e escrever ele aqui, ele é 2, 4 e menos 1, então fica sendo o x0 aqui, o y0 aqui e o z0 aqui. Só pegar e substituir, ó. No lugar do x0 eu coloco 2. Fica 2 mais 3 vezes t. O y aqui é quem? Seria o y0, que é 4, mais, na verdade, menos 4t, porque aqui é menos. E o z vai ser o z0, que é menos 1, mais 8t. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Isso. Então, olha só.
nesse caso aqui, eu tenho as três equações da reta. Lembra que eu não estou querendo aqui a reta toda, somente o segmento de reta. Então, eu tenho que pegar e delimitar. Como é que a gente vai fazer, então, essa delimitação aqui? Eu tenho que saber de quanto até quanto o meu x tem que ir. De quanto até quanto. Eu não quero que vá de P1 até P2. Eu posso fazer assim, ó, vamos pegar o P1 e pegar, no caso, o x0 aqui de P1. Porque aqui, esse ponto aqui seria o 2, o 4 e o menos 1. Vamos pegar no lugar do x aqui e pegar, no caso, a componente do P1, que é 2. Quando eu fizer essa continha aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 3t igual 2 menos 2 dá 0. Logo, t vai ser igual a 0 sobre menos 3. Então, vai dar t igual a 0. Por sua vez, ó, eu comecei nesse ponto aqui, eu quero que termine aqui. Agora, como eu utilizei o x, a equação do x aqui para achar a primeira componente, eu também vou utilizar a equação do x para achar a segunda componente. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar novamente essa equação aqui, só que agora, no lugar do x, eu vou colocar o número 5, que é o 5 que está aqui. Vai ser o ponto de chegada. Aí fica menos 3t igual a 2 menos 5. Logo, menos 3t é igual a menos 3. T vai ser igual a 1. O que significa, então, isso aqui, gente? Que o nosso segmento de reta ele vai ter essas três equações aqui, só que a gente vai começar do ponto 0 para t e terminar no ponto 1. Você acaba delimitando o t. Quer dizer, se o t ficar entre 0 e 1, a gente vai começar no ponto P1 e terminar no ponto P2. Para ver se vocês entenderam, eu pergunto a vocês o seguinte: existiria uma outra maneira de fazer isso aqui? A resposta é sim, né? É uma pergunta retórica. Qual seria a outra maneira de fazer isso aqui? Alguém, pessoal? Ninguém, pessoal, quer dar uma sugestão aqui de como é que eu poderia fazer, usar uma outra técnica para fazer isso aqui, uma outra maneira? Bem, deixa eu então pegar e tentar mostrar aqui uma outra maneira de fazer isso aqui. Seria, em vez de utilizar o x, se eu quisesse utilizar o y. Quer ver? Se eu quisesse utilizar o y, eu teria exatamente a mesma coisa. Se eu quisesse utilizar a equação do y. Vou colocar aqui, outra maneira. No ponto P1, que é o ponto 2, 4 e menos 1, o y aqui está valendo quanto? Ele vale 4. Lembra que a fórmula aqui do y que a gente achou foi y igual a 4 menos 4t. No ponto P2, que foi dado para a gente aqui, eu tinha, no caso, 5, 0 e 7. Então, o que acontece? Se, em vez de utilizar o x, quisesse utilizar o y, o meu t teria a mesma delimitação. Percebam só, pega esse 4 e coloca ele aqui no y. Fica 4 igual a 4 menos 4t. 4t igual a 4, ó, menos 4, que dá 0. Logo, t vai dar 0 aqui. Fica 0 sobre 4, que é 0 mesmo. Aqui, olha, se eu pegar agora, no lugar desse y, colocar o 0 aqui, que é o valor dessa componente aqui, eu vou ter 0 igual a 4 menos 4t. Logo, fica 4t igual a 4t igual a 1. Então, percebam só que também aqui o meu t está começando aonde? No 0 e terminando no 1.
quer dizer, então, que você consegue delimitar o ponto de início e o ponto de chegada, tá? O começo e o fim. Então, pode utilizar tanto as equações do x, quanto as equações do y, quanto as equações do z, que no final dá a mesma coisa. Bom, eu vou então para a nossa última parte da aula aqui, pessoal, tá? Que fala sobre equações na forma vetorial. É bem simples isso aqui. A ideia é você utilizar, no caso, vetores para representar as equações. Então, a gente vai ter o seguinte, quer ver? No plano, nós temos essa expressão aqui. A gente vai ter um R igual um R0 mais um T vezes V. Onde esse R aqui seria, no caso, o X e o Y. O R0 seria o ponto inicial. E o V seria o vetor dado. Tá? E no caso, no espaço, a expressão aqui é exatamente a mesma, só vai mudar o R, o R0 e o V, que a gente vai colocar, no caso, com 3 componentes. Então, fica um R igual a X, Y, Z. Um R0 aqui igual a X0, Y0 e Z0. E o V, no caso aqui, que seria, no caso, o A, o B e o C. Tá? Pessoal, basicamente o que eu queria falar para vocês na aula de hoje era isso. Eu também vou passar uma atividade. Vocês têm cópia do livro aí? Vocês têm esse livro que eu estou utilizando? Todo mundo conseguiu a cópia dele? Ou não? Não? Tudo bem. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês quais são as atividades e vou mandar, então, uma foto da página do livro para vocês poderem conseguir fazer, tá certo? Conseguirem seguir. Essas atividades aqui são fundamentais, pessoal, então tentem fazer, se baseiem na matéria que foi passado hoje e na próxima aula, então, eu corrijo com vocês essas atividades aqui que são fundamentais. Tranquilo, então? Aí, alguém quer fazer alguma pergunta, talvez? Vocês estão conseguindo falar, pessoal, talvez? Sim. Assim, né? Que ninguém, não estou ouvindo mais nada. Então tá, eu paro por aqui, então a semana que vem eu vou passar, tá bom, pessoal? Então até todo mundo uma boa noite, uma boa Páscoa. Pode falar, alguém quer perguntar? Eu cheguei um pouco atrasado, essa matéria aí é da primeira prova ainda? Eu não peguei o início da aula. Não. A prova nossa, ela termina em produto vetorial. Uhum. Que é a matéria que eu terminei na aula passada. Isso aqui já fica para o segundo bimestre. Sim. Tá bom? Então tá ok, pessoal. Então eu vou desejar uma boa noite a todos, uma feliz Páscoa. A gente se encontra segunda-feira na aula de cálculo, aliás, na terça-feira na aula de cálculo 1, tá? E na quarta-feira na aula de geometria analítica, tá bom? Falou, professor. Falou então, tá bom, pessoal. boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.